Parte 2, capítulo 11. A imagem do rosto de Grant, desapontado e desesperado, me manteve acordada. Antes mesmo do amanhecer, desisti de tentar dormir e me sentei à mesa da cozinha, esperando o som do motor do caminhão. Em vez disso, fui assustada por uma batida leve na porta. Quando a abri, Grant passou sonolento por mim e subiu as escadas. Lá em cima, ouvi o chuveiro ser aberto. Foi então que me dei conta de que era domingo. Queria voltar ao quarto azul, à loja de Renata, aos pagamentos e à correria dos arranjos para as festas de fim de ano. Tinha ficado tempo demais na casa de Grant, mas ele não iria à cidade. Sentei-me no último degrau da escada e pensei em como convencê-lo a fazer uma viagem de ida e volta de 3 horas no seu dia de folga. Ainda estava pensando quando senti seu pé contra as minhas costas. A pressão inesperada me fez escorregar do degrau e cair no chão da cozinha. Levante-se, disse ele, vou levá-la de volta. Suas palavras não me eram estranhas. Lembrei-me das diversas variações daquela frase que tinha escutado ao longo dos anos. Faça suas malas. Alexis não quer mais dividir o quarto dela. Você já está velha demais para passar por isso outra vez. O mais normal era que dissessem simplesmente Meredith está vindo, às vezes seguido por um sinto muito. Para Grant, repeti minha resposta de sempre. Estou pronta. Peguei minha mochila, pesada por causa da câmera e de dezenas de rolos de filme, e subi no caminhão. Grant dirigiu depressa pelas estradas ainda escuras, pegando a contramão para ultrapassar caminhões que transportavam produtos agrícolas. Ele enveredou pela primeira saída ao sul da ponte e então parou no acostamento da rampa de acesso movimentada. Não havia um só ponto de ônibus à vista. Sem sair do lugar, olhei para os dois lados da rua. Tenho que voltar para o mercado dos fazendeiros, disse ele, sem olhar para mim. Grant desligou o motor e deu a volta pela frente do caminhão. Abriu a porta do carona e estendeu o braço para pegar a mochila que estava sobre meus pés. Seu peito roçou meus joelhos e, quando ele recuou, o calor entre nossos corpos se dispersou em uma lufada de vento frio de dezembro. Saltei e peguei minha mochila. Então é assim que termina, pensei, com uma câmera cheia de imagens de uma fazenda de flores, à qual eu nunca mais voltaria. Já sentia falta delas, mas não me permitiria sentir falta de Grant. Tive que pegar 4 conduções para voltar a Protero Hill, mas só porque peguei o 38 na direção errada e acabei parando na região de Point Lobos. Já era metade da manhã quando cheguei a Bloom e Renata ainda estava abrindo a loja. Ela sorriu ao me ver. 2 semanas sem trabalho e sem ajudante, disse ela, quase enlouqueci de tédio. Por que as pessoas não se casam em dezembro? Perguntei. O que tem de romântico em árvores sem folhas e céu cinzento? Os casais esperam a primavera e o verão, céu azul, flores, férias, essas coisas. Para mim, azul e cinza eram igualmente pouco românticos, e luz forte não favorecia ninguém nas fotografias. Mas noivas eram irracionais, pelo menos isso eu tinha aprendido com Renata. Quando você precisa que eu volte a trabalhar? Perguntei. Tenho um casamento grande no Natal. Depois vou precisar de você todos os dias, até a primeira semana de janeiro. Concordei e perguntei a que horas deveria chegar. No Natal? Ah, não se preocupe em acordar cedo. O casamento é tarde e vou comprar as flores na véspera. Mas esteja aqui às 9. Assenti e Renata tirou um envelope de dinheiro da registradora. Feliz Natal, disse ela. Mais tarde, no quarto azul, abri o envelope e vi que ela me pagara o dobro do que havia prometido. Bem a tempo de comprar os presentes de Natal, pensei com ironia, enfiando o dinheiro na mochila.
Gastei a maior parte do bônus em uma caixa de rolos de filme que comprei num fornecedor de artigos fotográficos por atacado e o restante numa loja de materiais artísticos na Market Street. Meu dicionário não seria um livro. Comprei 2 caixas de fotos forradas de tecido, uma laranja e outra azul, cartolina preta cortada em retângulos de 13 por 18 centímetros, uma lata de spray adesivo para fotografias e uma caneta prateada. Ainda faltavam 10 dias para o Natal, exceto pelas fotos que tirei de meu jardim negligenciado na McKinley Square. A urze e o Elenium haviam sobrevivido, apesar do clima ruim e do abandono. Parei de fotografar por um tempo. Tinha gastado 25 rolos de filme na fazenda de Grant. E levei todos esses 10 dias para revelá-los, separar as impressões, montá-los na cartolina e identificá-las. Abaixo da imagem de cada flor, escrevi seu nome comum, seguido do nome científico e anotei seu significado no verso. Fiz 2 versões de cada flor e coloquei uma em cada caixa de fotos. Na véspera de Natal, todos os cartões estavam prontos. Natália e sua banda tinham ido para algum desses lugares, onde as pessoas vão nas festas de fim de ano. E o apartamento estava deliciosamente silencioso. Levei as caixas para o estúdio no andar de baixo, espalhei as fotos em fileiras bem ordenadas, com espaço suficiente entre elas para que eu pudesse andar. Dispus os cartões da caixa cor de laranja com as flores viradas para cima e os da caixa azul com as flores viradas para baixo. Fiquei horas andando por entre as fileiras, alfabetando primeiro as flores e depois os significados. Quando terminei, guardei todos os cartões de volta nas caixas e abri o dicionário de flores de Elizabeth para avaliar meu progresso. Estávamos no meio do inverno e eu já havia concluído metade do meu dicionário ilustrado. A pizza no topo da ladeira estava vazia. Pedi uma pizza para a viagem e a comi na cama de Natália, olhando para a rua deserta lá embaixo. Mais tarde, fui me deitar no quarto azul. Embora ele estivesse silencioso, quente e escuro, não consegui pregar os olhos. Um feixe de luz branca e tênue de um poste de rua invadia o quarto de Natália e se esgueirava pela fresta da porta do closet. O raio era da finura de um lápis e traçava uma linha na parede oposta, passando pelo meio das minhas caixas de fotos. A caixa azul era exatamente da mesma cor da parede, o que fazia com que a cor de laranja em cima dela parecesse flutuar. Ela não deveria estar ali. Seu lugar era na estante de Grant, de frente para o sofá laranja. Esse foi o motivo pelo qual escolhi aquela cor, embora não tivesse admitido. Grant tinha ficado para trás. Já não havia mais necessidade de evitar mal-entendidos na linguagem das flores. Ainda assim, comprei uma caixa a mais, cor de laranja, e fiz um segundo jogo de cartões. Destranquei a portinhola que dava para a sala de estar e coloquei a caixa cor de laranja do lado de fora. Parte 2, capítulo 12. Grant não foi comer o bolo de amoras. Ele deveria ter vindo, pensei, lambendo o fundo do prato na manhã seguinte. Estava uma delícia. Enquanto eu colocava a louça na pia, Elizabeth entrou correndo pelas portas dos fundos sem fôlego. Seu cabelo estava solto, caído sobre os ombros, e percebi que nunca, em quase um ano, eu a vira sem um coque apertado na nuca. Ela sorriu, com os olhos cheios de uma felicidade incontida que eu nunca tinha visto. "Descobri!" exclamou. "É ridículo que eu não tenha pensado nisso antes." "O quê?" perguntei. A alegria dela me deixou inexplicavelmente nervosa.
Lambendo geleia de amora de uma colher, eu a observava com atenção. Quando eu estava no internato, Catherine e eu trocávamos cartas, até minha mãe começou a interceptá-las. Interceptá-las? É, ela pegava as cartas e as lia, não confiava em mim, achava que de alguma forma aquela correspondência corromperia Catherine, embora ela já fosse quase adulta e eu não passasse de uma criança. Por muitos anos paramos de escrever uma para a outra, mas pouco depois de completar 20 anos, minha irmã descobriu um dicionário de flores vitoriano na estante do meu avô. Então começou a me enviar desenhos de flores, com o nome científico escrito com capricho no canto inferior direito. Ela me mandou dezenas desses desenhos, junto com bilhetes que diziam apenas: Você sabe o que eu estou lhe dizendo? Você sabia? Perguntei. Não, respondeu Elizabeth, balançando a cabeça como se revivesse sua frustração adolescente. Perguntei a todos os bibliotecários e professores. Já haviam se passado meses quando a bisavó da minha colega de quarto foi visitá-la. Viu os desenhos na minha parede e me falou sobre a linguagem das flores. Então, encontrei um dicionário na biblioteca e enviei um bilhete para minha irmã na mesma hora, mas em vez de desenhos, mandei flores dentro do envelope, porque eu não tinha nenhum talento artístico. Elizabeth foi para a sala de estar e voltou com uma pilha de livros que pôs sobre a mesa da cozinha. Durante anos foi assim que nos comunicamos. Eu enviava poemas e histórias ligando flores secas com pedaços de linha, intercaladas por palavras datilografadas em pedacinhos de papel, e, o, a, se, isso. Minha irmã continuou mandando desenhos, às vezes paisagens inteiras, repletas de vários tipos de flores, todas numeradas e com legenda, para que eu soubesse qual ler primeiro para decodificar a sequência de acontecimentos e emoções em sua vida. Eu vivia para aquelas cartas e checava a caixa de correio 1000 vezes por dia. Mas como isso vai ajudar você a conquistar o perdão da sua irmã? Perguntei. Elizabeth já estava se encaminhando para o jardim, mas parou de repente e girou o corpo para me encarar. Sou eu que estou dando meu perdão a ela, falou. Não se esqueça disso. Ela respirou fundo e prosseguiu. Mas vou lhe dizer como isso vai me ajudar. Catherine vai se lembrar de como éramos próximas e de como eu a entendia melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. E mesmo que seu remorso não a deixe atender o telefone, ela vai me responder com flores. Sei que vai. Elizabeth saiu. Quando voltou, trazia um ramalhete de 3 flores, uma de cada tipo. Pegou uma tábua de corte em cima do balcão e pôs em cima da mesa da cozinha, junto com as flores e uma faca afiada. Vou lhe ensinar, disse Elizabeth, e você vai ser minha ajudante. Eu me sentei à mesa da cozinha. Elizabeth ainda me ensinava sobre as flores e seus significados, mas não de maneira formal ou estruturada. No dia anterior, tínhamos passado por uma carteira costurada à mão no mercado dos fazendeiros, o tecido estampado com pequenas flores brancas. Pobreza para uma carteira, dissera Elizabeth, balançando a cabeça. Ela apontou para as flores e explicou as características que definiam a clematis. Sentada ao seu lado, eu estava animada diante da perspectiva de receber uma aula formal. Puxei minha cadeira para o mais perto possível de Elizabeth. Ela pegou uma flor roxa do tamanho de uma noz, com um centro amarelo como o sol. Prímula, declarou, girando a flor com formato de catavento, entre o polegar e o indicador antes de colocá-la com a face para cima, sobre a palma macia e branca de sua mão. Infância. Eu me debrucei sobre sua mão
aproximando o nariz das pétalas. A prímula tinha um aroma forte como álcool adocicado, misturado com perfume de mãe. Afastando o rosto, expeli o ar das minhas narinas com força. Elizabeth riu. Também não gosto do cheiro. Doce demais, como se ela quisesse esconder seu verdadeiro aroma indesejável. Concordei com a cabeça. Então, se não soubéssemos que esta é uma prímula, como poderíamos descobrir? Perguntou Elizabeth, largando a flor e pegando um livro de bolso. Este é um guia de flores silvestres norte-americanas, dividido por cores. A prímula deve estar na parte das roxas e azuis. Ela me entregou o livro. Abri-o na seção indicada, folheando as páginas, até encontrar o desenho que combinava com a flor em questão. Primula cussickiana, li. Família das primuláceas. Primulaceae. Ótimo! Ela pegou a segunda das 3 flores, grande, amarela, com 6 pétalas pontudas. Agora esta, lírio, majestade. Pesquisando as flores amarelas, encontrei o desenho correspondente. Apontei para ele com o dedo úmido e observei a mancha d'água se espalhar. Elizabeth assentiu. Agora vamos supor que você não tenha encontrado o desenho ou não tivesse certeza de que fosse o certo. É aí que você precisa conhecer as partes das flores. Usar um guia como este é um pouco como ler um daqueles livros-jogos em que a gente escolhe o rumo da história. Você deve começar com algumas perguntas simples. A flor tem pétalas? Quantas? E cada resposta conduz você a outra série de perguntas mais complexas. Elizabeth apanhou a faca e cortou o lírio ao meio, suas pétalas caindo abertas sobre a tábua. Ela me mostrou o ovário e pressionou a ponta do meu dedo contra o topo grudento do estigma alongado. Contamos pétalas e descrevemos seus formatos. Elizabeth me ensinou a definição de simetria, a diferença entre os ovários inferior e superior e as várias maneiras como as flores podem estar dispostas nos caules. Depois me testou usando a terceira flor que havia escolhido, uma violeta pequena e murcha. Ótimo, disse, quando respondi à sua sabatina. Muito bem. Você aprende rápido. Ela puxou minha cadeira para trás e eu desci. Agora vá se sentar no jardim enquanto faço o jantar. Pare diante de cada planta que conhece e faça a si mesma as mesmas perguntas que lhe fiz. Quantas pétalas, qual a cor, qual o formato. Se souber que é uma rosa, o que faz dela uma rosa e não um girassol? Elizabeth ainda estava tagarelando suas perguntas quando saí da cozinha correndo. Pegue algo para Catherine, gritou ela. Desapareci pelos degraus abaixo. Parte 2, capítulo 13. Ao estacionar a caminhonete na rua vazia, Renata apareceu surpresa ao me ver sentada no meio-fio, às 7 da manhã. Dava para notar que eu havia passado a noite em claro. Ela ergueu as sobrancelhas e sorriu. Está esperando o Papai Noel? Perguntou. Ninguém lhe contou a verdade? Não, falei, nunca. Segui Renata até a câmara frigorífica e ajudei-a a tirar baldes de rosas vermelhas, cravos brancos e cravos de amor. Essas eram as flores de que eu menos gostava. Por favor, diga que esse pedido veio de uma noiva perigosa. Ela ameaçou me matar, disse ela. Nós compartilhávamos o mesmo desprezo pelas rosas vermelhas. Renata saiu e, quando voltou com 2 copos de café, eu já havia terminado 3 arranjos de mesa. Obrigada, falei, pegando o copo de papel. Não tem de quê, e vá mais devagar. Quanto mais cedo terminarmos, mais tempo terei para ficar na festa de Natal de minha mãe. Peguei uma rosa e cortei os espinhos em câmera lenta.
enfileirando os triângulos afiados na mesa. Assim está melhor, disse ela, mas ainda poderia ser mais devagar. Trabalhamos com uma lentidão exagerada durante o restante da manhã, mas ainda assim terminamos ao meio-dia. Renata apanhou o pedido e conferiu 2 vezes nossos arranjos. Por fim, baixou a lista. Está tudo certo? Sim, infelizmente. É só fazer a entrega e depois ir para a festa de Natal. Você vem comigo. Não, obrigada. Respondi tomando um último gole de café frio e colocando a mochila nas costas. Dei a entender que você tinha escolha? Por que não tem? Eu poderia ter discutido, mas me sentia em dívida por causa do bônus que ela me dera e estava no clima para comidas de fim de ano, mesmo que não para as comemorações. Não sabia nada sobre comida russa, mas tinha que ser melhor do que o presunto processado que eu pretendia comer direto na embalagem. Está bem, falei, mas tenho outro compromisso às 5. Ela deu uma gargalhada. Devia saber que era inconcebível que eu tivesse qualquer outro compromisso no Natal. A mãe de Renata vivia no Richmond District e atravessamos a cidade pelo caminho mais longo possível. Minha mãe é dose, falou Renata. Em que sentido? Perguntei. Em todos os sentidos, disse ela. Renata estacionou em frente a uma casa rosa shocking. Uma bandeira de Natal tremulava em um mastro de madeira e a varanda pequena estava entulhada de criaturas de plástico reluzentes. Anjos, uma rena, esquilos com chapéus de Papai Noel e pinguins dançantes com cachecóis de tricô. Renata abriu a porta e adentramos uma muralha de calor. Homens e mulheres estavam sentados nas almofadas, nos braços e nas costas dos sofás. Meninos e meninas estavam deitados de barrigas para baixo no tapete felpudo, enquanto bebês passavam engatinhando por cima de suas pernas magras. Entrei e tirei o casaco e o suéter, mas o caminho até o closet, onde Renata cumprimentou alguém, mais ou menos da minha idade, estava totalmente bloqueado por pequenos corpos. Fiquei parada diante da porta e uma versão mais velha e rechonchuda de Renata abriu caminho em meio à multidão. Ela carregava uma grande travessa de madeira com rodelas de laranja, nozes, figos e tâmaras. Vitória! Exclamou ao me ver. Entregou a travessa para Natália, que estava estirada no sofá, e passou por cima das crianças que bloqueavam seu caminho até onde eu estava. Quando me abraçou, meu rosto se afundou em sua axila e as mangas largas de seu suéter de lã cinza envolveram minhas costas como se tivessem vida própria. A mãe de Renata era alta e forte. Quando finalmente consegui me soltar, ela agarrou meus ombros e inclinou minha cabeça para cima para que eu a encarasse. Vitória, querida, falou, seus cabelos brancos, longos e ondulados caindo para a frente e fazendo cócegas no meu rosto. Minhas filhas me falaram tanto a seu respeito que eu já amava você antes mesmo de nos conhecermos. Ela cheirava a prímula e cidra. Eu me desvencilhei. Obrigada por me convidar, senhora. Parei de falar, percebendo que Renata nunca tinha me dito o nome de sua mãe. Marta Rubina, disse ela, mas as pessoas me chamam de Mamãe Ruby. Ela esticou a mão como se quisesse me cumprimentar. Então riu e me abraçou outra vez. Estávamos encurraladas num canto e eram apenas as paredes grossas atrás de mim que me mantinham de pé. Ela me puxou para a frente e, com o braço em volta dos meus ombros, me conduziu pela sala. As crianças saíram do caminho e Renata, empoleirada em uma cadeira dobrável num canto, observava a cena com um sorriso. Mamãe Ruby me levou até a cozinha, onde me fez sentar a uma mesa diante de 2 pratos cheios de comida. O primeiro tinha um grande peixe assado inteiro, com especiarias, e o que parecia ser algum tipo de tubérculo. O segundo tinha feijões, ervilha e batatas com salsa.
Ela me deu um garfo, uma colher e uma tigela de sopa de cogumelos. Nós já comemos há horas, falou, mas guardei um pouco para você. Renata me disse que você estaria com fome, o que me deixou muito feliz. A coisa de que mais gosto no mundo é alimentar minha família. Mamãe Ruby se sentou de frente para mim. Ela tirou as espinhas do meu peixe, enfiou o dedo nas minhas ervilhas e, constatando que estavam frias, as requentou. Ela me apresentava a todos que passavam por ali. Filhas, genros, netos, namorados e namoradas de vários membros da família. E eu ergui os olhos e balançava a cabeça, mas não largava o garfo. Dormi na casa de mamãe Ruby. Não era a minha intenção. Depois do jantar, escapei para um quarto de hóspedes vazio e, graças à combinação da comida pesada com a insônia da noite anterior, apaguei quase antes de me deitar. O cheiro de café me arrancou da cama na manhã seguinte. Espreguicei-me e caminhei pelo corredor até encontrar o banheiro. A porta estava aberta. Lá dentro, mamãe Ruby estava debaixo do chuveiro, atrás de uma cortina de plástico transparente. Quando a vi, me virei e saí correndo. Entre! Gritou ela. Só tenho um banheiro. Faça de conta que não estou aqui. Encontrei Renata na cozinha servindo café. Ela me entregou uma caneca. Sua mãe está no banho, falei. Com a porta aberta, aposto, disse ela bocejando. Assenti. Desculpe por isso. Servi-me de café e me recostei na pia. Minha mãe era parteira na Rússia, contou Renata. Está acostumada a ver mulheres nuas logo depois de conhecê-las. A década de 1970, nos Estados Unidos, caiu como uma luva para ela e acho que ainda não percebeu que os tempos mudaram. Então, mamãe Ruby entrou na cozinha vestindo um roupão felpudo coral. O que mudou? Perguntou ela. Renata balançou a cabeça. A nudez. Não acho que a nudez tenha mudado desde o nascimento do primeiro ser humano, disse mamãe Ruby. O que mudou foi a sociedade. Renata revirou os olhos e me encarou. Minha mãe e eu temos essa mesma discussão desde que aprendi a falar. Aos 10 anos garanti que não teria filhos porque nunca mais voltaria a ficar nua na frente dela. E olhe para mim, 50 anos e sem filhos. Mamãe Ruby quebrou um ovo numa frigideira e ele estalou na chapa quente. Fiz o parto de todos os meus 12 netos, disse ela com orgulho. A senhora ainda é parteira? Não oficialmente, respondeu ela, mas ainda recebo ligações às 2 da manhã de todos os cantos da cidade. E sempre vou. Ela me deu um prato com ovos com a gema mole. Obrigada, falei. Eu os comi e fui para o banheiro em seguida, trancando a porta ao entrar. Seria bom me avisar da próxima vez. Falei para Renata mais tarde naquela manhã, enquanto voltávamos para a Bloom. Tínhamos uma semana inteira de casamentos pela frente e nos sentíamos descansadas e bem alimentadas. Se eu tivesse avisado, retrucou Renata, você não teria vindo e precisava de um pouco de descanso e boa comida. Nem pense em dizer que não. Não discuti. Minha mãe é uma lenda no círculo das parteiras. Já viu de tudo e os resultados dela são melhores que os da medicina moderna, embora não devessem ser. Você provavelmente vai aprender a gostar dela. É o que acontece com a maioria das pessoas. Com a maioria das pessoas, arrisquei, mas não com você. Eu a respeito, disse Renata fazendo uma pausa. Mas somos diferentes, só isso. Todo mundo imagina que exista algum tipo de compatibilidade biológica entre mães e filhos, mas nem sempre é assim. Você não conhece minhas outras irmãs, mas veja só Natália, minha mãe e eu. Ela tinha razão. As 3 não poderiam ser mais diferentes. Durante todo o dia, enquanto organizava pedidos e fazia as listas das flores e suas quantidades para os casamentos da semana, fiquei pensando na mãe de Grant. Lembrava-me da mão pálida saindo da escuridão na tarde
em que eu e Elizabeth fomos à sua casa. Como deveria ter sido a infância dele? Tendo somente a companhia das flores, com uma mãe que oscilava entre o passado e o presente, como quem entra e sai de dois cômodos diferentes, decidi que iria perguntar se ele voltasse a falar comigo. Mas ele não foi ao mercado de flores naquela semana nem na seguinte. Sua barraca ficou vazia, o compensado branco descascando, parecendo abandonado. Perguntei-me se ele voltaria ou se a ideia de me ver de novo o manteria afastado para sempre. Obcecada com a ausência de Grant, a qualidade do meu trabalho ficou comprometida. Renata começou a se sentar ao meu lado à mesa de trabalho e, em vez de ficar calada como de costume, me contava histórias longas e engraçadas sobre sua mãe, suas irmãs e seus sobrinhos. Embora eu não prestasse muita atenção, o som constante de sua voz me mantinha concentrada nas flores. O ano novo chegou e passou. Um turbilhão de casamentos brancos e buquês enfeitados com alésia. Grant ainda não tinha voltado ao mercado de flores. Renata me deu a semana de folga e me enfurnei no quarto azul, saindo apenas para comer e ir ao banheiro. Todas as vezes que saía pela portinhola, dava de cara com a caixa de fotos cor de laranja e era invadida por uma vaga sensação de perda. Renata dissera que só precisaria de mim no domingo seguinte, mas na tarde de sábado ouvi alguém bater à minha porta. Coloquei a cabeça para fora e vi Natália, ainda de pijama, claramente irritada. Renata ligou, falou. Precisa da sua ajuda. Disse para você tomar um banho e ir o mais rápido possível. Tomar um banho? Aquele me pareceu um pedido estranho vindo de Renata. Ela provavelmente queria que eu a acompanhasse numa entrega e deve ter presumido, com razão, que eu havia passado a semana quase inteira na cama e sem tomar banho. Demorei no chuveiro me ensaboando, passando shampoo e escovando os dentes com água tão quente quanto consegui suportar. Ao me secar, vi que minha pele estava vermelha e manchada. Vesti minha melhor roupa, calça social preta e uma blusa branca macia. O tecido pregueado como o de uma camisa de botão à moda antiga. Antes de sair do banheiro, aparei meu cabelo com esmero e tirei as pontas de cima da minha blusa com o secador. Quando me aproximei da Bloom, vi uma figura familiar sentada no meio-fio, com uma caixa de papelão aberta no colo. Grant. Então foi por isso que Renata ligou. Parei de andar e observei seu perfil sério e atento. Ele se virou para mim e se levantou. Andamos um na direção do outro, nossos passos curtos no mesmo ritmo, até nos encontrarmos no meio da ladeira íngreme. Grant se assomando acima de mim. Estávamos afastados demais para eu ver o conteúdo da caixa, que ele segurava abaixo do queixo. Você está bonita, disse ele. Obrigada. Eu teria retribuído o elogio, mas ele não estava bonito. Pela lama fresca em suas botas e pela terra em seus joelhos, dava para ver que Grant tinha trabalhado a manhã inteira. E também havia seu cheiro, não de flores, mas de um homem sujo, uma mistura equilibrada de suor, fumaça e terra. Eu não troquei de roupa, falou ele, como se de repente tivesse se dado conta de sua aparência. Devia ter trocado. Não faz diferença, respondi. Queria que as palavras soassem gentis, mas elas pareceram desdenhosas. O rosto de Grant ficou inexpressível e senti uma onda de raiva me invadir. Não de Grant, mas de mim mesma, por nunca ter sido capaz de dominar as sutilezas da elocução. Dei um passo na direção dele, ensaiando um pedido desajeitado de desculpas. Sei que não, disse ele. Só vim porque achei que você iria querer isto aqui, para a sua amiga. Ele baixou a caixa. Dentro dela vi 6 vasos de cerâmica de junquilho, as flores amarelas altas e desabrochadas em cachos viçosos,
Uma doçura inebriante emanava delas. Enfiei a mão na caixa e peguei os vasos, tentando tirar os 6 ao mesmo tempo. Queria estar cercada daquela cor. Grant baixou mais um pouco a caixa e, puxando-os com cuidado, consegui erguer os 6. Afundei meu rosto nas pétalas. Por um breve instante, eles ficaram equilibrados em meus braços, mas então os 2 do meio escorregaram. Os vasos se estilhaçaram na calçada, fazendo os bulbos saírem da terra e os caules se vergarem para os lados. Grant se ajoelhou e começou a recolher as flores. Apertei os 4 vasos restantes contra o corpo, baixando-os para que eu pudesse observar Grant por sobre as pétalas. Ele aninhou os bulbos em suas mãos fortes e ajeitou as hastes, enroscando as folhas longas e pontiagudas em volta dos talos nas partes em que eles haviam sido enfraquecidos pela queda. Onde quer que coloque estas? Perguntou ele, erguendo os olhos. E eu me agachei, ajoelhando-me ao seu lado. Aqui, falei, fazendo um movimento com o queixo para que ele pusesse as flores em cima dos vasos que eu estava segurando. Ele separou os ramos e depositou os bulbos expostos sobre a terra, aninhando as flores partidas entre as demais. Suas mãos se demoraram entre os caules. Sua respiração lenta e regular, me dizendo que estava se preparando para ir embora. Relaxei os braços e os vasos de flores deslizaram do meu colo em câmera lenta, parando ao lado das minhas coxas, na calçada íngreme. As mãos de Grant pousaram sobre meus joelhos. Eu as peguei, levei-as ao rosto e as apertei contra meus lábios, minhas bochechas e minhas pálpebras. Enlacei as mãos dele em volta da minha nuca e o puxei mais para perto. Encostei minha testa na dele. Fechei os olhos e nossos lábios se tocaram. Apesar de seu lábio superior me arranhar um pouco, sua boca era carnuda e macia. Ele prendeu a respiração e eu o beijei novamente, dessa vez com mais intensidade. De joelhos, arrastei-me ladeira acima, derrubando os vasos, em meu desejo de estar mais perto de Grant, de beijá-lo com mais força, por mais tempo, de mostrar quanto tinha sentido sua falta. Quando enfim nos separamos sem fôlego, um dos vasos havia rolado ladeira abaixo, com suas flores retas e altas, de um amarelo quase ofuscante sob o sol de inverno. Talvez eu estivesse enganada, pensei, observando os ramos se balançarem na brisa. Talvez a essência do significado de cada flor estivesse mesmo em algum lugar dentro de seu caule forte, no conjunto macio de suas pétalas. Tive certeza de que Anne Marie ficaria satisfeita com os junquilhos.